E a coleção, novamente aqui a coleção A Vida Quotidiana, da editora Livros do Brasil, da excelente editora portuguesa de Livros do Brasil. Vida quotidiana, porque parece que em Portugal o hábito é escrever quotidiana com Q e não com C, igual fazemos aqui. Mas essa coleção que é até onde conhecemos, inclusive não há como saber onde que essa coleção termina, ela não é numerada. Então, ela parece que foi sendo publicada até o ponto que as pessoas se interessavam, ou sabe lá Deus quando. Mas são muitos volumes. E, enfim, né, Viena na época de Mozart, Paris na época de Napoleão, os recortes são muito variados, alguns beirando o cômico. E alguns são muito bons, outros nem tão bons assim. Não lemos tudo, obviamente. É impossível saber quem leu tudo, porque não se sabe quantos são esses volumes. Mas não é isso que interessa, esse lado pitoresco da coisa. É mais de volumes que realmente são muito bons. Sobre a vida cotidiana na Palestina na época de Jesus Cristo, o Daniel Hopes, que escreveu esse volume, excelente. Um outro volume, dos que já foram vistos aqui, não só nesses vídeos, como no programa pela rádio, sobre Roma, também muito bom, mas tem um detalhe, né? Bom até demais, por conta de que é tamanha a erudição do autor do livro, que fica difícil de você acompanhar. Ou pelo menos no nosso caso foi um pouco difícil de acompanhar, vai isso de cada um. Como se ele tivesse sido contemporâneo, tivesse nascido no ano 500, no ano 200, e estivesse contando para alguém do século XXI como era a vida em Roma. Realmente fica um pouco difícil. E no caso aqui do Jacques Sostey, que escreveu A Vida Cotidiana dos Astecas nas vésperas da conquista espanhola, ou seja, uma coisa específica, é bem interessante, muito interessante, por várias razões. Até porque sabemos muito pouco, poderíamos saber muito, mas sabemos muito pouco sobre o Império Azteca. E por que a coisa interessa? Assim, os astecas, imaginávamos nós assim, que o Império Azteca existia há milhares de anos. Não, existia há coisa de 200 anos. Um império muito recente, muito peculiar a história. 200 anos antes dos espanhóis, Cortés, chegarem ao México, eles tinham se formado como um império, conquistado outras regiões, que vai dos maias aos toltecas e vários terminados em TECAS, em tecas, né? E nesse período curto formaram um império impressionante, muito desenvolvido, sem possuírem qualquer contato com o Ocidente. Eles tinham aquedutos, eles tinham uma administração, uma burocracia, áreas assombrosamente incomuns para aquela região, para essa região, na verdade, do mundo. Eles tinham um grande domínio. Detalhe, o mérito não é apenas deles, porque eles incorporaram muito daquilo que era de toda a região, dos outros povos. E aí, o Império Azteca, na verdade, ele é como se fosse se fosse em termos de indústria automobilística, eles não produziam aqueles carros, eles formavam uma montadora, mais ou menos assim, propriamente. Então, coisas fabulosas não eram exatamente deles, foram incorporados, dos povos que conquistaram, mas eles eram excepcionais em uma parte, na parte militar. Eles eram realmente muito bons nisso, por isso que dominaram todos os outros grupos ali. Outro detalhe que faz o livro ser bem interessante nisso é que os astecas eram quase como obcecados por registrar a própria história. Então, assim, tinham uma grande burocracia, o Estado azteca, né, o governo do Império Azteca, o Estado ali, mantinha registros de todas as coisas, principalmente de tributos, impostos.
Não foram sem nunca terem lido nada, sabendo nada sobre os romanos, né, que foram os que mais aperfeiçoaram isso, os tributos, os impostos, que persiste até hoje. Os astecas também faziam isso, e faziam de forma sistemática. Funcionários, especialmente encarregados disso, podia não haver nada do império em algumas regiões, mas havia o cobrador de impostos ali, e que nem sempre chegava ao final da vida por morte natural. O outro detalhe também nisso, o livro que vai mostrando com clareza, de que era um Estado que estava em guerra o tempo todo. Então, nesse sentido, fica até um pouco impróprio, ainda que seja uma ideia meio comum, de alguns, na área de história mesmo, imaginar os espanhóis como sanguinários, como genocidas que chegaram lá, e realmente o Império Azteca ele terminou em quase que um dia só. Foi muito rápido, tudo, o declínio do Império Azteca. Mas se os espanhóis fizeram isso, e fizeram mesmo, e eram mesmo, uma desproporção enorme, os astecas eram ainda piores em relação aos povos que dominavam, de modo que soa, nesse sentido, assim, um pouco quase que cômico, quase que cômica a postura de alguns artistas. O Neil Young é um cantor canadense, tem uma música famosa, mais ou menos famosa dele, que chama Cortez o Assassino, Cortez the Killer. Sim, Montezuma também era um assassino. Então, assim é a história, né? Mas não procede de modo algum essa ideia de que eram índios que eram uma cultura indefesa. Não, os astecas eram principalmente um povo guerreiro, que quase nunca vivia em paz. A guerra era o seu padrão. Para você ter ideia também, entre outras coisas que são descritas, existia uma meritocracia. Os indivíduos chegavam a cargos maiores em função da quantidade de prisioneiros que fizessem. Se você é um jovem guerreiro asteca e faz um prisioneiro, você vai subir um pouco. Tal. Se você não fizer nenhum guerreiro, você não vai ser nada naquela sociedade. Assim ela era organizada, ou seja, uma sociedade muito violenta, muito desenvolvida do ponto de vista técnico, mas muito violenta, para a surpresa de muitos ocidentais, principalmente ocidentais contemporâneos.